Então, nós paramos, né, nesse último, né, agora vamos falar do próximo. Pontualidade e assiduidade. Qual a diferença? A confusão entre pontualidade e assiduidade é muito comum no mundo corporativo, apesar dos termos terem nomes parecidos e sejam frequentemente associados. Existe uma diferença entre eles. Enquanto a assiduidade se refere à pessoa se mostrar presente nos compromissos de maneira constante, a pontualidade se refere ao fato dela chegar aos compromissos no horário estipulado, ou entregar uma tarefa no prazo determinado. Apesar de ambos os termos se referirem ao comprometimento do profissional como um compromisso marcado, nem sempre uma pessoa que é assídua é pontual ou vice-versa, né? Então, continuando. Em outras palavras, uma pessoa pode ser assídua sem ser pontual, como é o caso de pessoas que estão presentes nas reuniões, mas sempre atrasam na entrega de um projeto. Lembra que no início do texto eu disse que nem todo atraso significava um problema para a empresa. Isso é verdade, exceto no caso onde existe assiduidade no atraso, ou seja, quando determinado funcionário costuma atrasar constantemente, né? Então, nesse caso, uma pessoa porque ela chega, né, no caso que ela chega atrasada porque ela tem algum problema, que nós falamos, alguns problemas pessoais, nem sempre ela não é uma pessoa, né, no caso pontual, ou seja, não é uma pessoa assídua, né? Então, talvez ela tenha alguns problemas pessoais. Ou ela entrega algum projeto também, não é um problema, né? Então, os líderes, né, que nós falamos, devem prestar atenção em cada colaborador ou cada funcionário, né, sobre essa questão, né, de ser pontual ou não, saber quais os motivos que chega atrasado ou não. Influência sobre os outros. Em um estudo feito pela Universidade dos Estados Unidos e publicado na época Negócios, revelou que 37% dos funcionários são mais propensos a cometer uma má conduta, se eles se encontrarem com um colega que possui um histórico de má conduta. Isso te diz alguma coisa? Né? O que você acha? Você acha que diz alguma coisa ou não? Influencia na sua conduta ou não, né, de uma outra pessoa, porque o outro funcionário ou outro colaborador chega atrasado ou não? Será que influencia diretamente ou indiretamente o colaborador, né? Essa má influência, ou seja, pode ser o líder também, né? Ter alguns atrasos, alguma coisa, então será que influencia? Infelizmente, sim. Esse comportamento de chegar atrasado, quando não gerenciado de forma correta pelos gestores, pode contaminar todo o ambiente de trabalho. Ou seja, se em determinado grupo o gestor permite que um dos mais colegas cheguem atrasados, rapidamente esse comportamento pode vir a ser repetido por mais membros daquela equipe e quando se percebe o problema já é tarde demais. Por isso que o ideal é que o gestor tenha uma posição firme ao conversar sobre o comportamento errôneo, mostrando qual é o problema e tentando ajudar e solucionar. Ou seja, por exemplo, vou citar um exemplo, no caso para vocês, como jovem aprendiz, se você chega atrasado, né, por exemplo, lá na instituição, na parte teórica, né, se você chega atrasado, o que acontece? Se eu deixar, por exemplo, um aluno não assinar o atraso e daí o outro também vai falar, não, a professora não deixou, por que eu tenho que assinar atraso? Então, todos têm que assinar. Então, o que vale para um é todos. Porque se eu deixar um, vou ter que deixar todos. Então, acontece isso na empresa, né? Cabra que o gestor não vê e aquele colega que chega atrasado vai falar, o outro vai falar, se ele pode, eu também posso chegar atrasado, né? O que ele tem de melhor que eu? Então, se o gestor não controlar isso, então nesse caso lá de vocês é o professor. Se o professor estiver dentro da sala e permitir que um chegue atrasado e não assine o atraso,
Independente, chegou atrasado 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, é atraso. Ele chegou atrasado, não era no horário, então ele vai ter que assinar atraso. Ah, mas eu cheguei 2 minutos, 3 minutos. Enfim, é atraso e vai ter que assinar. Então, para todo mundo igual. Então, mesma coisa na empresa, serve, né? Então, porque 30, que nós vimos no slide anterior, 37%, né, de uma universidade, dos colaboradores tem esse costume e acaba influenciando outros a chegar atrasado também, né? Então, tem que pensar bastante sobre isso. A vantagem de ser pontual no trabalho. Ou seja, a gente pode ser pontual em tudo, né? No caso, para vocês, em vários locais, ser pontual é muito importante. A imagem que o profissional transmite aos colegas de trabalho deve ser condizente com o grau de excelência que ele deseja alcançar. Ou seja, se ele quer ser reconhecido como profissional competente, é essencial que ele cumpra os prazos, horários e tarefas conforme combinado. Ou seja, esse colaborador, no caso, funcionário, ele pode ser exemplo, né? Se ele quiser um crescimento, por exemplo, um crescimento profissional, a imagem profissional dele, ele tem que ser um exemplo dentro da empresa, né? Então, no mesmo caso, em todos os outros locais, em compromissos, em escola, colégio, né? Faculdade. Então, essa pontualidade é muito importante na vida de vocês, ou seja, para vocês como jovem que querem ter algum crescimento profissional ou mesmo querem ser efetivados na empresa que vocês estão inseridos, isso é muito importante, a pontualidade, né? Essas são as vantagens de ser pontual. Lembre-se que as pessoas são a imagem da sua empresa e quando alguém entra em um ambiente corporativo, geralmente consegue ter uma noção da forma de trabalho daquela organização. Ou seja, né? Então, aquela organização, a partir do momento que você entra, você já vai analisar o quê? A imagem dos outros colaboradores. Ou seja, se a pessoa já tem costume, né? Os colaboradores têm costume de chegar atrasado, a gente não vai acabar vendo uma boa imagem daqueles colaboradores, né? Eles não são colaboradores pontuais. Então, isso vai passar a imagem da empresa quando você estiver inserido naquele ambiente corporativo, né? Vai ver a diferença da empresa quando um ambiente os colaboradores são pontuais e em outra empresa, no caso, que os colaboradores não são pontuais, chegam atrasados. A gente nota, né, essa diferença na pontualidade dos funcionários da empresa, né? Ou seja, atrapalha na produtividade, né? Então, como nós falamos, atrapalha bastante. Então, por isso que é o valor da pontualidade. A gente falou bastante aqui do valor da pontualidade no trabalho, mas para quem é pontual no trabalho, é pontual em todos os locais, né? Tanto em compromissos, quanto na escola, colégio. Então, em todos os lugares é importante a gente ser pontual. Ou seja, o valor da pontualidade na nossa vida, né? Na nossa vida, no nosso compromisso. Então, para a gente ser pontual no trabalho, acho que na vida a gente também tem que ter essa pontualidade. Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima oportunidade.